CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Nós vamos estudar agora a Revista Espírita, fevereiro de 1858. Mas antes vamos ler o Evangelho. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. O item 8. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens, rainha acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática, benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França, 1863. Querido Jesus, embalados na prece, concitando-nos a humildade e a simplicidade, pedimos a inspiração em teu nome do nosso Allan Kardec, que trouxe a Revista Espírita para todos nós. Pedimos a inspiração e a proteção dos nossos guias, do irmão Altivo e da coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP. Em nome desses espíritos amigos, em nome do amor, em nome do nosso amor, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja.
Então vamos lá. Vamos retornar aqui, vamos refazer Manifestações de espíritos. a aula passada, né? Nós estamos aí. O senhor Rome, mas você não falou para a gente voltar? Senhor Paulo Arques. Então vou voltar aqui no senhor Rome, ó. Volta 2 páginas, depois a gente continua o senhor Paul. Vamos falar de Daniel Douglas Rome, que vale a pena. Então, Revista Espírita, de fevereiro de 1858. O senhor Rome. Os fenômenos operados pelo senhor Rome produziram tanto maior sensação, quanto é certo que vem confirmar os maravilhosos relatos de Alemar, a cuja veracidade se liga uma certa desconfiança. Ele nos mostrou que, pondo de lado a mais larga margem devida ao exagero, ainda ficava bastante para testar a realidade dos fatos passados, fora de todas as leis conhecidas. Não foi essa a aula passada? Falando de Daniel Douglas Rome? E não foi essa que a Eloá deu semana passada? Sim, senhor. Então. O senhor faltou, Vamos continuar, você pediu para fazer de novo. Falou-se muito do Sr. Rome. O Sr. Rome era um inglês chamado Daniel Douglas Rome, um médium de efeitos físicos fabuloso, e ele apresentava diversos fenômenos. E ele chegou à França. Aí vamos ver aqui o que Allan Kardec está falando dele. Ele subia com cadeira e tudo até o teto. Ele levitava, saía pela janela e entrava pela outra janela para comprovar o fenômeno. Né? Interessantíssimo. Falou-se muito do seu Rome e de várias maneiras. E nós confessamos que estava longe de provocar simpatia em todos. Nuns por espírito de sistema, noutros por ignorância. Esse homem, ele apresenta fenômenos interessantíssimos. Uns que por sistema eram aqueles que condenavam. Dizia que aquilo ali não existia, que aquilo era um truque. E outros por ignorância falavam as suas teses absurdas, suas teorias absurdas. Ou dizia que simplesmente aquilo não era possível. Nestes últimos, quer dizer, os ignorantes, queremos até admitir uma opinião conscienciosa, desde que por si mesmos não puderam constatar os fatos. Mas se em tal caso a dúvida é permitida, é sempre fora de propósito uma hostilidade sistemática e apaixonada. Em todas Agora você vê lá em Paris, na época, tinham aquelas pessoas que eram contra, eram agressivos e falavam simplesmente porque não concordavam. É o que ele está dizendo aqui. A dúvida é permitida. Agora, é sempre fora de propósito uma hostilidade. As pessoas serem hostis a algo que não acontece, a algo que eles ignoram, a algo que eles não conhecem. Em toda relação de causa, julgar sem conhecimento é falta de lógica, e difamar sem provas é esquecer as conveniências. Quer dizer, falavam mal dele, falava de tudo quanto era maneira, denegrindo a imagem do senhor Rome, o fenômeno apresentado, sem que eles soubessem do que estavam falando. Por um instante, façamos abstração da intervenção dos espíritos e não vejamos nos fatos relatados mais do que fenômenos físicos. Quanto mais estranhos forem eles, mais atenção merece. Que os expliquem como quiserem, mas não os contestem a priori, se não quiserem que tal julgamento seja posto em dúvida. O que nos deve admirar é que nos parece ainda mais anormal que os fenômenos em questão é ver esses mesmos que incessantemente debateram
debateram contra a oposição de certos grupos científicos em relação às ideias novas, que continuamente lhes são lançadas em rosto, e isso em linguagem desmedida. Os dissabores experimentados por autores das mais importantes descobertas, e que a todo momento citam os de Fulton, os de Genet de Galileu, escorregaram também eles, quando ainda não há muito tempo diziam, e com razão, que quem quer que houvesse falado em corresponder-se de um extremo ao outro da Terra, em alguns segundos teria passado por insensato. Se acreditam no progresso, no qual se dizem apóstolos, sejam então coerentes consigo mesmos e não atraiam para si o reproche que atiram aos outros, de negar aquilo que não compreendem. Então ele está dizendo aqui, se a mediunidade, vamos tirar a questão dos espíritos, o médium faz coisas, materializações, ele sobe com cadeira e tudo, levitando, dentre outros fenômenos que ele apresentava, era um médium de incorporação. Kardec vai falar aqui, está sofrendo achincalhes. Quando aqueles inventores também, quando Galileu quase foi condenado à fogueira, a igreja mandou que ele desmentisse a sua afirmação de que a Terra não era o centro do universo. O Fulton, que descobriu o navio a vapor, o que descobriu a eletricidade, o telefone, né? Se naquela época dissesse que podia se comunicar em segundos de um lado a outro do planeta, através de um telefone, todos iam ficar abismados. Então, por que condenar o que não conhece? Aqueles foram condenados em sua época, mas toda a sociedade passou a usufruir das benécias desses inventos. Então não critique aquilo que vocês não conhecem, é o que o Kardec está dizendo, não critiquem. Mas voltemos ao senhor Home, o nome dele é Daniel Douglas Home. Vindo a Paris em outubro de 1855, viu-se desde a chegada atirado no mundo mais elevado, circunstância que deveria ter imposto mais circunspecção no julgamento que lhe fazem, porque quanto mais elevada e esclarecida é essa gente, menos suspeita de ser benevolamente transformados em joguetes por um aventureiro. Esta mesma posição suscitou comentários. Pergunta-se, quem é o senhor Home? Para viver nesta sociedade, fazer viagens dispendiosas, diz-se que é necessário ter fortuna. Se não a tem, deve ser sustentado por gente poderosa. Sobre esse tema levantaram-se 1001 suposições, cada qual mais ridícula, que não disseram de sua irmã que ele foi buscar há cerca de 1 ano. Diziam-se que era uma médium mais pulsante que ele, e que os dois deveriam realizar prodígios que fariam empalidecer os de Moisés. Mas que uma vez nos dirigiram perguntas a tal respeito. Eis agora a nossa resposta. Então, o que o povo falava do senhor Home? Quem é ele? Ele deve ter muito dinheiro. Se não tem, tem poderosos que o sustentam. Ele tem uma irmã. Essa irmã tem mais poderes do que ele. Eles fazem prodígios. Prodígios é mágica, para enganar o povo. Isso é o populacho falando. Aí Kardec agora vai falar sobre o Daniel Douglas Home. Quem é ele? Analisa Allan Kardec. Vindo à França, o senhor Home não se dirigiu ao público. Ele nem gosta, nem procura publicidade. Quer dizer, é um homem discreto. Ele não foi procurar o público para fazer prodígios. Se tivesse vindo com propósito de especulação, teria corrido o país servindo-se da propaganda. Teria procurado todas as oportunidades para manifestar-se.
E, no entanto, ele evita. Teria estabelecido um preço às suas manifestações, ao passo que nada pede a ninguém. Apesar de sua reputação, o Sr. Home não é o que se pode chamar um homem público. Sua vida privada pertence exclusivamente a ele. Desde que nada pede, ninguém tem o direito de perguntar como vive sem cometer uma indiscrição. Então, olha a análise de Allan Kardec. Se ele quisesse aparecer, ele ia viajar toda a França, anunciando que faz prodígios. Ele não fez isso. Ele cobraria para os seus espetáculos. Ele não cobrou nada. Ele, pelo contrário, era um homem introvertido, ele não usou essa palavra, mas ele não procurava as multidões, ele ficava na dele, certo? Um homem discreto. Se ele tinha dinheiro, se ele não tinha, ele não vivia às expensas de ninguém, isso é problema dele. A gente não podia perguntar se não ia ser discreto. Tudo quanto podemos dizer é que nesta sociedade de escola, ele conquistou simpatias reais e fez amigos dedicados, ao passo que, com um politiqueiro, a gente paga, diverte-se e acabou-se. O Sr. Home, vemos apenas um homem dotado de uma faculdade notável. O estudo dessa faculdade é tudo quanto nos interessa e tudo quanto deve interessar aos que não são movidos apenas por sentimentos de curiosidade. A história ainda não abriu para ele o livro de seus segredos. Até lá, ele pertence à ciência. Quanto à sua irmã, eis a verdade. É uma menina de 11 anos que ele trouxe a Paris para sua educação, de que está encarregada ilustre figura. Ela sabe apenas em que consiste a faculdade do irmão. Como se vê, é tudo muito simples e muito prosaico para os amantes de maravilhas. Então, o Daniel Douglas Home foi a Paris para levar sua irmã, que tinha 11 anos, para se educar. Paris era a capital do mundo. Ali tinham os grandes pensadores. Ele chegou lá na época do iluminismo. E ela sabia que o irmão tinha aquelas faculdades, nada mais. Ela não as tinha. Agora, por que o Sr. Home teria vindo à França? Por que ele foi para lá? Não foi para tentar fortuna, como acabamos de provar. Para conhecer o país, mas ele não percorre, sai pouco e não tem absolutamente hábitos de turista. O motivo patente é o conselho dos médicos, que acham o clima da Europa necessário à sua saúde, mas os fatos mais naturais são por vezes providenciais. Pensamos, pois, que ele veio é porque devia vir. A França, ainda em dúvida no que concerne às manifestações espíritas, precisava que lhe fosse desferido um grande golpe. Foi o Sr. Home quem teve sua missão, e quanto mais alto foi o golpe, maior foi a sua repercussão. Então, Daniel Douglas Home, que era inglês, foi a Paris para ares melhores, cuidar da sua saúde, e aproveitou, levou a sua irmã para a educação. Mas ele não foi para conhecer a França como um turista, porque ele ficava sempre em casa, era discreto, era na dele. Mas os prodígios que ele fazia, a sua faculdade, veio para solidificar a manifestação dos espíritos. Como ele disse aqui, veio dar um golpe final em tudo aquilo ali. Vamos lá, vamos ver o que diz aqui, ó. A posição, o crédito, as luzes dos que o acolheram e que se convenceram pela evidência dos fatos, abalaram as convicções de muita gente, mesmo entre as pessoas que foram testemunhas oculares. Então, aqueles que o recebiam não tinham dúvida nenhuma da manifestação dos espíritos através dele. Terá, pois, sido a presença do Sr. Home um poderoso auxiliar na propagação das ideias espíritas.
Se não convenceu a todo mundo, lançou sementes que frutificarão, tanto mais quanto mais se multiplicarem os médiuns. Essa faculdade, como dissemos a Lures, não constitui privilégio exclusivo. Existe em estado latente e em diversos graus, numa porção de indivíduos, esperando apenas ocasião de se desenvolver. O princípio está em nós, por efeito mesmo da nossa organização. Quer dizer, está no nosso corpo físico, está na natureza. Todos o temos em germe e não está longe o dia em que deveremos surgirem médiuns de todos os lados em nosso meio, em nossas famílias, entre os pobres como entre os ricos, a fim de que a verdade seja por todos conhecida, porque conforme o que está anunciado, é uma era nova, uma fase nova que se inicia para a humanidade. A evidência e a vulgarização dos fenômenos espíritas darão um novo curso às ideias morais, como o vapor deu novo curso à indústria. Então, olha só como essas ideias, elas não vêm e modificam as pessoas de uma hora para outra. É um processo. O Daniel Douglas Homens era um médium bastante ostensivo. E Kardec está dizendo que chegaria o tempo desses médios aparecerem em todas as famílias, em todas as classes sociais. E a gente está ainda nesse processo, né? Realmente tem médium em todas as classes sociais, em todos os lugares, em todas as idades, para despertar o homem para a vida espiritual. Se a vida privada do Sr. Home deve estar fechada a investigações de uma indiscreta curiosidade, há certos detalhes que, a justo título, podem interessar ao público, e para apreciação dos fatos, o seu conhecimento pode ser mesmo útil. O Sr. Douglas Holmes nasceu em 15 de março de 1833. Perto de Edimburgo. Tem, pois, atualmente 24 anos. Olha, é novinho. Descende da antiga e nobre família dos Douglas da Escócia, outrora soberana. É um moço de estatura mediana, louro e cuja fisionomia melancólica nada tem de excêntrica. É de compleição muito delicada, de costumes simples e meigos, de caráter afável e benevolente, sobre o qual o contato das grandezas nem lançou arrogância nem ostentação. Dotado de excessiva modéstia, jamais faz praça de sua maravilhosa faculdade, jamais fala de si mesmo, e se, numa expansão de intimidade, conta casos pessoais, falo com simplicidade e jamais com ênfase própria das criaturas com as quais a malevolência procura compará-lo. Muitos fatos íntimos do nosso conhecimento pessoal provam seus sentimentos nobres e a elevação de sua alma. Nós o constatamos com tanto maior prazer quanto mais se conhece a influência das disposições morais sobre a natureza das manifestações. Então você vê que o Daniel Douglas Home era um homem discreto, um homem bondoso, um jovem, e ele chegou a Paris em 1855. Kardec estava pesquisando. O Livro dos Espíritos só foi lançado em 1857. Os fenômenos de que o Sr. Home é instrumento involuntário, por vezes têm sido contados por amigos muito zelosos com um entusiasmo exagerado, do qual se apoderou a malevolência. Sempre as línguas criticando, né? As más línguas. Sendo como são, não necessitam de amplificação, mais nociva do que útil à causa.
como o nosso fim é um estudo sério e tudo quanto se liga à ciência espírita, fechar-nos-emos na estrita realidade dos fatos constatados por nós mesmos ou por testemunhas oculares mais dignas de fé. Podemos, pois, comentá-los com a certeza de que não estamos relacionando sobre coisas fantásticas. É que o populacho exagerava os fatos, os fenômenos, e Kardec vai analisá-los judiciosamente e vai colocar aqui o que ele presenciou, ou amigos de sua confiança. O senhor Home é um médium do gênero dos que produzem manifestações ostensivas, sem excluir por isto as comunicações inteligentes. Mas as suas predisposições naturais lhe dão para as primeiras uma aptidão toda especial. Sob sua influência, ouvem-se os mais estranhos ruídos. O ar se agita, os corpos sólidos se movem, levantam-se, transportam-se de um lado para outro, através do espaço. Instrumentos de música produzem sons melodiosos, aparecem seres do mundo extracorpóreo, falam, escrevem e por vezes nos abraçam até produzir dor. Muitas vezes ele próprio é visto em presença de testemunhas oculares, elevado a vários metros de altura, sem qualquer sustentáculo. O Daniel Douglas Home foi muito conhecido por isso, pela levitação. É como eu estou aqui sentado na cadeira, imagine eu subir com cadeira e tudo até o teto. Para que as pessoas não estivessem passando por uma enganação, ele levava um lápis e riscava o teto. E eram aqueles tetos altíssimos, né? Elevadíssimos. Mas não era só isso. Ele materializava espíritos, ele era um médium que transmitia o pensamento dos espíritos através da psicofonia, da incorporação, da escrita. Olha que médium, né? Veio para comprovar o fenômeno, para ratificar tudo aquilo que estava acontecendo em Paris e no mundo, diz. Esse é o Newton. Essa forma dele levitar, seria o quê? Seria o magnetismo que faz ele levitar? Fluido Magnético. Fluido de efeitos físicos. Ele tinha muito fluido e os espíritos usavam o fluido dele próprio e fazia da mesma maneira que se desloca um objeto, deslocava ele, com cadeira e tudo. Então, como ele está dizendo aqui, de que nos tem sido ensinado sobre a classe de espíritos que, em geral, produzem tais manifestações, não se deve concluir que o senhor Home só esteja em contato com essa classe ínfima do mundo espírita. Seu caráter e as qualidades morais que o distinguem, ao contrário, lhe devem conciliar as simpatias de espíritos superiores. Para estes últimos, ele não passa de um instrumento destinado a abrir os olhos aos cegos de maneira enérgica, sem que para isso esteja privado de comunicações de ordem mais elevada. Foi uma missão que aceitou, missão não isenta de tribulações, nem de perigos, mas que realiza com resignação e perseverança sob a égide do espírito de sua mãe, seu verdadeiro anjo da guarda. Então, a gente estudou no Livro dos Espíritos que esses fenômenos materiais são feitos por espíritos de ordem inferior. Mas o Daniel Douglas Home não era assessorado somente por esses espíritos. Tinham espíritos bondosos, superiores, até porque ele era bom, um bom caráter. Principalmente a sua mãezinha desencarnada, que era um verdadeiro anjo da guarda para ele, como disse aqui Kardec. A causa das manifestações do senhor Home lhe é inata. Sua alma, que parece não se prender ao corpo senão por fracos liames, tem mais afinidade com o mundo espírita que
com o mundo corpóreo. Eis porque se desprende sem esforço e mais facilmente que os outros entra em comunicação com os seres invisíveis. Esta faculdade se lhe revelou desde a mais tenra idade. Aos 6 meses, seu berço se balançava sozinho, na ausência da pajem, e mudavam de lugar. Em seus primeiros anos, era tão débil que apenas se sustinha. Quer dizer, era tão magrinho, né, tão débil, que apenas se sustentava. Sentado no tapete, quando não alcançava os brinquedos, estes vinham pôr-se ao seu alcance. Desde criancinha, não alcançava o brinquedo vinha na sua mão. Aos 3 anos, teve suas primeiras visões, cuja memória não conservou. Tinha 9 anos quando a família se mudou para os Estados Unidos. Lá continuaram os mesmos fenômenos com intensidade crescente à medida que avançava em idade. Mas a sua reputação como médium só se criou em 1855, época em que as manifestações espíritas começaram a se popularizar naquele país. Em 1854 veio à Itália, como dissemos, por motivo de saúde. Espantou Florença e Roma com verdadeiros prodígios. Convertido ao catolicismo nesta última cidade, tomou o compromisso de romper relações com o mundo dos espíritos. Realmente, durante 1 ano, parece ter sido abandonado por seu poder oculto. Mas como tal poder estar acima de sua vontade, o fim desse tempo, conforme lhe havia anunciado o espírito de sua mãe, as manifestações reapareceram com uma nova força. Sua missão estava traçada. Está marcado entre aqueles que a providência escolheu para nos revelar, por sinais patentes, o poder que se superpõe a todas as grandezas humanas. Se o Senhor Home fosse como o pretendem os que julgam, sem ver, somente um hábil prestidigitador, teria sempre, sem a menor dúvida, mágicas prontas em sua sacola. Entretanto, não é senhor de si de as produzir à vontade. Ser-lhe-ia impossível dar sessões regulares, pois muitas vezes, no momento exato em que tivesse necessidade de sua faculdade, esta poderia faltar. Por vezes, os fenômenos se manifestavam espontaneamente, no momento em que menos se espera, enquanto que, doutras vezes, é incapaz de os provocar, o que é uma circunstância pouco favorável para quem quisesse fazer exibições à hora certa. Eu estou lendo um pouco mais rápido, porque foi lido semana passada, né? Teve problema da internet, teve uma série de problemas, aí por isso nós voltamos aqui. Então o senhor Daniel Douglas Home era um homem bom, simples, discreto. Os fenômenos aconteciam espontaneamente. Ele não ia para público, ele não cobrava dinheiro, até porque ele sabia que não dependia dele. Ele foi para os Estados Unidos, depois foi para a Europa por causa da saúde, foi para a Itália, e ali, naquele país, em Florença, em outras cidades da Itália, ele provocou vários fenômenos, mas se converteu ao catolicismo e disse assim: isso não faço mais. Dentro da igreja, certamente os padres disseram para ele que aquilo era coisa do demônio. Então ele disse: eu não vou mais fazer o fenômeno. E de fato conseguiu ficar 1 ano, mas não dependia dele. Não era ele que provocava o fenômeno, eram os espíritos. Aí, num determinado período, depois de 1 ano, aparece a ele a sua mãe, já desencarnada, e disse: olha, está na hora, os fenômenos vão voltar. E é para isso que você veio, para divulgar, fortalecer na divulgação da doutrina espírita. Como que os guias, como é que Deus, né, providencia tudo. Kardec trouxe toda a filosofia, mas antes vieram os fenômenos.
grandes médios, né? Depois a gente vê o Zapia Paladino, Madame de Esperance e tantos outros que vieram. Mirabelle, sim, para divulgar a doutrina, para ratificar o fenômeno. Uma prova temos no fato seguinte, tomado entre centenas de outros. Havia mais de 15 dias que o senhor Home não obtinha qualquer manifestação, quando, almoçando em casa de um amigo, com 2 ou 3 pessoas conhecidas, de repente ouviram-se pancadas nas paredes, nos móveis e no teto. Parece que voltam, disse ele. Nesse momento, o senhor Home estava sentado num canapé com um amigo. Um criado trouxe a bandeja de chá e prepara para a colocar sobre a mesa, no meio do salão. Enquanto muito pesada, esta se levanta subitamente do solo, elevando-se a cerca de 20 ou 30 centímetros, como se tivesse sido atraída pela bandeja. Apavorado, o criado deixou a bandeja cair e, de um salto, a mesa se atira para o canapé e vem pousar diante do seu homem e seu amigo, sem que coisa alguma do que estava em cima se tivesse desarranjado. Inquestionavelmente, este fato não é o mais curioso de quantos temos ouvidos, mas apresenta esta particularidade digna de menção. É que se produziu espontaneamente, sem provocação, num círculo íntimo, onde nenhum dos assistentes, 100 vezes testemunhas de fatos idênticos, necessitavam de novas provas. Certamente não era o caso de o seu Home demonstrar as suas habilidades, se habilidades existem. Então isso era mediunidade pura, não era a habilidade dele, e a mediunidade está no organismo, e espontaneamente o fenômeno acontecia. Ele citou um fato aqui, que já há 15 dias que não acontecia nenhum fenômeno, na casa de um amigo almoçando, a mesa sobe sozinha e caminha até onde ele estava. O criado largou a bandeja, saiu correndo. Ele e o amigo já estavam acostumados com aquilo. Tudo bem até aí? Então vamos entrar aqui lê um pouquinho agora, Dilane, na manifestações de espíritos. Resposta ao senhor Vinet, por Paul Alguez. Vai lá. O senhor Paul Alguez é um adepto sincero e esclarecido da doutrina espírita. É um adepto sincero. Sua obra que lemos com muito interesse e na qual se reconhece a pena elegante do autor dos elos de primeira, é uma demonstração lógica e sábia dos pontos fundamentais desta doutrina, isto é, da existência dos espíritos, de suas relações com os homens e consegue temente da imortalidade da alma e de sua individualidade após a morte. Então vamos lá. Deixa eu entender esse pedacinho aqui. Deixa eu ler de novo. Porque aqui, o senhor Paul Alguez, ou Alguez, Paulo, né? É um adepto sincero e esclarecido da doutrina espírita. Sua obra, que lemos com muito interesse e na qual se reconhece a pena elegante do autor dos Elos de Alvier, isso aí é uma brochura que ele fez, né? Uma obra sua. É uma demonstração lógica e sábia dos pontos fundamentais desta doutrina, isto é, da existência dos espíritos, de suas relações com os homens e, consequentemente, da imortalidade da alma e da sua individualidade após a morte. Então, esse senhor Paul Alguez,
ele escrevia sobre os espíritos, sobre a manifestação dos espíritos, sobre a mediunidade. Seu fim principal é responder às agressões sarcásticas do Sr. Vineux, e não aborda senão os pontos capitais, limitando-se a provar com os fatos, com o raciocínio e com autoridades mais respeitáveis, que esta crença não é fundada sobre ideias sistemáticas ou preconceitos vulgares. Ao contrário, repousa sobre bases sólidas. A arma do Sr. Vineux é o ridículo, e o Sr. Augues é a ciência. Pelas numerosas citações que sustentam um estudo sério e uma profunda erudição, ele prova que se os adeptos de hoje, apesar de sua cifra sempre crescente, e as pessoas esclarecidas de todos os países que a eles se ligassem, fossem, como pretende o ilustre acadêmico, cérebros desequilibrados, tal enfermidade lhes é comum, como o é a maioria dos gênios que honram a humanidade. Nas suas refutações, o Sr. Augues conservou sempre a dignidade de linguagem, mérito que nunca será por demais louvado. Em parte alguma se encontram essas diatribes deslocadas, transformadas em lugares comuns de mau gosto e que nada provam, a não ser a falta de urbanidade. Tudo quanto diz é grave, sério, profundo, à altura do sábio a quem dirige tê-lo-á convencido. À altura do sábio a quem se dirige tê-lo-á convencido. Ignoramos, duvidamos mesmo para falar com frequência, mas como, em definitivo, seu livro é feito para todas as sementes que espalha, não serão perdidas. Por mais de uma vez teremos ocasião de citar passagem de sua obra no concurso desta publicação, à medida que formamos arrastados pela natureza do assunto. A teoria desenvolvida pelo Sr. Augues, salvo, talvez, alguns pontos secundários, é a mesma que professamos. Assim não faremos a respeito nenhuma crítica à sua obra marcante, que será lida com proveito. Apenas uma coisa desejaríamos, um pouco mais de clareza nas demonstrações e de método na orientação da matéria. O Sr. Augues tratou o assunto cientificamente, porque se dirigia a um sábio com certeza capaz de compreender as coisas mais abstratas. Mas deveria ter pensado que escrevia menos para um homem do que para um público que se lê sempre com mais prazer e mais proveito aquilo que compreende sem esforço. Allan Kardec. Então, eu li aqui diretamente, corridamente, um comentário de Allan Kardec sobre um senhor chamado Augues, Paul Augues. E quem foi esse senhor? Ele escrevia sobre o Espiritismo. E o Kardec faz um elogio a ele. Faz uma pequena crítica, dizendo, não tenho que comentar nada, mas poderia ser mais claro, porque ele escrevia para um amigo que tinha um intelecto mais elevado. E as pessoas simples precisavam entender aquilo. Foi isso, apenas um comentário. Tudo que acontecia de noticiário em torno da doutrina espírita ou manifestação dos espíritos, né? Não tinha ainda, os 55 não tinha o livro dos espíritos, não tinha a doutrina espírita, tinha a manifestação dos espíritos. Kardec pegava para ele e lançava. Quando ele fala aqui, não tem nada contra a doutrina espírita, a gente não pode esquecer que a Revista Espírita foi lançada em 1858, em janeiro de 1858. Ele já tinha esses apontamentos, muitos apontamentos com ele. E o Livro dos Espíritos também já tinha sido lançado em 18 de abril de 1857, aproximadamente um ano antes.
Então Kardec já sabia da doutrina espírita, já tinha compilado o Livro dos Espíritos, quando ele lançou a Revista Espírita. Aí ele vai colocando esses apontamentos para alcançar o máximo possível de pessoas. Numa revista, você pegava a revista, ela era mensal, era fácil de ler. A gente vai levar aqui, não sei lá quantos anos estudando aqui a Revista Espírita, mas tem aqui de 1858 a 1869, tem 11 anos aí de Revista Espírita para a gente estudar. Ele cada mês lançava uma revista. Nós aqui juntamos, né? O autor aqui juntou essas revistas. Aí um outro apontamento para a gente terminar esse estudo e terminar o mês de fevereiro de 1858. E na semana que vem já vamos estudar a revista de número 3, a de março de 1858. Vamos lá. Aos leitores da Revista Espírita, pode ler, Adilane. Vários de nossos leitores quiseram responder ao apelo que fizeram em nosso primeiro número, relativamente à informação a serem fornecidas. Grande cópia de fatos foram assinalados, entre os quais alguns muito importantes, pelo que somos infinitamente agradecidos. Não somos menos pelas reflexões que por vezes o acompanham, mesmo quando revelam incompleto conhecimento da matéria. Elas permitirão esclarecimentos sobre pontos que não tiverem sido bem compreendidos. Se não fizermos menção imediata dos documentos que nos são fornecidos, nem por isso nos passam despercebidos. Sempre tomamos a falta de espaço, não sempre tomamos boas notas, a fim de que mais cedo ou mais tarde sejam aproveitados. Então, ele está escrevendo aos leitores da revista, que muitos reescreviam para ele os apontamentos. Então, ele está dizendo que não retorna, mas ele fica agradecido por isso e ele lê todos os apontamentos que chegam até ele. Tá? A falta de espaço não é a causa única que pode retardar a publicação, mas ainda a oportunidade das circunstâncias e a necessidade de os ligar os artigos aos quais podem servir de complemento útil. Porque muita coisa chegava a Allan Kardec, mas nem tudo ele podia publicar. Mas ele não podia publicar porque não era somente a falta de espaço. Senão ele escrevia volumes e volumes na revista, não era só isso. Mas também podia retardar a publicação, porque ele queria lançar mensalmente, como ele fez. Tá? Muitas coisas chegavam até ele. A multiplicidade de nossas ocupações, continua, junto à extensa correspondência, nos deixa por vezes a impossibilidade material de responder como desejáramos e como era nosso dever. As pessoas que nos honram o nosso silêncio com suas cartas. Então ele diz aqui, me desculpe, falta tempo, eu tenho que ler tudo isso, não consigo responder como eu desejar a todos vocês, né, por causa das minhas ocupações, que são extensas, né, no trabalho que ele se debruçou para lançar a obra dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno, e o livro A Gênese. Continua. Rogamos encarecidamente que não interpretem mal o nosso silêncio. Então ele está pedindo a vocês, não me interpretem mal,
tá? O meu silêncio, eu não responder para vocês. Mas é por isso, é muita coisa que eu estou fazendo. Não interprete mal o meu silêncio, independente de nossa vontade. Não é da vontade dele. Então a gente vê naquele filme de Kardec, ele dormindo, cansado, porque ficava madrugada dentro, lendo as cartas que chegavam até ele. Continua, esperamos... Cadê? Pode ler. Esperamos que de sua boa vontade não arrefecerá. O que é arrefecer? Esfriar. E que não interrompam sua interessante correspondência. Não é porque eu não respondo, não esfriem com isso, continuem mandando as cartas, eu estou lendo todas elas, eu só não consigo respondê-las todas. Neste particular, novamente chamamos a atenção para a nota do fim da introdução do nosso primeiro número, a respeito de informações que solicitamos obsequiosamente, pedindo além disso, que não omitam a declaração de que poderemos, quando possível e sem inconveniente, mencionar pessoas e lugares. Vai, último parágrafo, Dilane. Pode ler. As observações acima. As observações acima implicam-se igualmente às questões que nos são dirigidas sobre os vários pontos da doutrina. Quando essas requerem maior desenvolvimento, tanto menos possível, pode ler isso aí. As observações acima aplicam-se igualmente às questões que nos são dirigidas sobre vários pontos da doutrina. Quando estas requerem maior desenvolvimento, tanto menos possível nos é responder por escrito, quando muitas vezes a mesma coisa deve ser repetida a muitas pessoas. Como nossa revista se destina a servir de meio de correspondência, as respostas terão aqui seu lugar natural, à medida que os assuntos tratados nos oferecerem oportunidade. Isto será tanto mais vantajoso e de proveito para todos quanto mais completas puderem ser as respostas. Olha que coisa interessante. Ele também disse assim, Allan Kardec, eu não consigo responder a todos vocês. E às vezes eu tenho que dar a mesma resposta para muita gente, porque o assunto é o mesmo. Então, quando oportuno, a gente bota na revista a resposta que vocês precisam. Aí muitos vão ler a mesma resposta, porque ele não tinha tempo para responder a todos. Não tinha como fazer isso. Entenderam? Muito bom, né? Muito boa a Revista Espírita. Então, semana que vem, a gente prossegue na revista de março. Pluralidade dos mundos. Vamos fazer a nossa prece. Em março do ano que vem, no dia 1º de março, uma quarta-feira, nós inauguraremos a nossa reunião pública pela manhã, com os passos da cura. A reunião será às 10 horas da manhã. E nós continuaremos estudando a Revista Espírita, às 8 da manhã. Pararemos com o Evangelho nesse horário, mas a Revista Espírita passará para as 8 e estudaremos de 8 às 9. Então, que Jesus nos abençoe. Agradecemos aos bons espíritos aqui presentes, ao nosso altivo, à minha amada Lourdinha. Agradecemos às irmãs queridas, Elvira, Neuza, Cida, a Allan Kardec, a Leon Denis, a todos os irmãos que fazem parte da coluna de espíritos que dirige o SEAP, o Baltazar, Antônio de Aquino, Dr. Erma. Que Deus abençoe e ilumine vocês sempre. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, pelo amor de vocês. Que seja em nome desse amor, do amor do Cristo, do amor de Deus, do amor que Ele nos recomendou, que praticássemos entre nós, em nome do nosso amor, minha querida. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, e do Cristo Jesus, é que damos por encerrado
os estudos em torno da Revista Espírita na manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.